segunda-feira, nós pedimos isso ao Senhor. Nós que vamos ouvir a palavra do Senhor, o Carlos vai trazer para a gente a palavra. Então nós queremos pedir ao Senhor que derrama a chuva de bênçãos, que o Espírito Santo possa vir mesmo, entrar no nosso coração, amolecer o nosso coração, para que o nosso coração seja um campo preparado pelo Espírito Santo para receber essa semente da palavra que virá sobre nós, e que esse campo preparado pelo Espírito Santo possa germinar essa semente, ela possa nascer, crescer e dar frutos. Vem, Espírito Santo, e toca a nossa mente, toca o nosso coração, toca os nossos sentimentos, as nossas vontades, toca também, Espírito Santo, no nosso corpo físico, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, nós pedimos que seja agora encharcado pelo Espírito Santo de Deus. Pedimos também, Espírito Santo de Deus, que venha encharcar todo esse lugar, que todo esse local seja preparado, seja encharcado pelo Espírito Santo de Deus, que toda semente da palavra de Deus que veio nesse lugar possa nascer, crescer e dar frutos. Muito obrigada, Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por cada um de nós, por cada uma dessas meninas que estão aqui, por cada uma delas que estão aqui, Senhor, buscando uma vida nova. E o Senhor tem uma vida nova reservada para elas e para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor ama cada um de nós. Obrigada porque o Senhor olha para cada um de nós com amor incondicional. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja. E nós pedimos também a Nossa Senhora que ela possa passar à frente. Que Nossa Senhora possa vir, assim como nas bodas de Caná, trazendo vinho novo. Que Nossa Senhora possa vir juntamente com o Espírito Santo, trazendo esse vinho novo aos nossos corações. Trazendo a nossa alma, a alegria, a certeza de que Deus é por nós e que nada será contra nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos se assentando e rezando comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora de Fátima, São Padre Pio, rogai por nós. Boa noite a todos. Acho que todo mundo aqui já me conhece, não já? Quem aqui não me conhece? Você? Então vou me apresentar por educação, você já me conhece. Eu me chamo Carlos de Maria, tenho 29 anos de idade. Hoje sou membro vocacionado da comunidade católica Deus Existe, onde eu faço o caminho já há 4 anos. Sou também ministro da palavra da comunidade São Jorge, da paróquia Cristo Redentor. Sou casado há 7 anos com a Natiele. Estou aí trazendo a mensagem, como já vim aqui em várias oportunidades, estive aqui com vocês, com o grupo Jubá. Fizemos muita bagunça aqui. E é muito bom estar vindo compartilhar os louvores, as pregações, a palavra do Senhor com vocês, né? Porque todo dia nós temos algo a aprender novo. Cada pregação que ouvimos, cada hino que ouvimos entoados, nós aprendemos sempre coisas novas e também sempre uma resposta de Deus aos nossos corações. Se vocês tiverem com a Bíblia ou no celular, alguma coisa que quiserem acompanhar, é Isaías capítulo 38, de 1 ao 8. Isaías capítulo 38, de 1 ao 8. O tema de hoje é: diante de uma oração sincera, Deus move o universo. É uma passagem uma das mais bonitas que eu acho, onde nós olhamos Deus fazendo coisas extraordinárias como Ele tem sido feito, mas coisas que a gente nem imaginamos, não prestamos atenção.
né, o que contém na palavra de Deus. Isaías 38, de 1 ao 8. Naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vai morrer e não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar no Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, de teu pai. Ouve tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos. Eu te livrarei, e a ti esta cidade, das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade. Isaías disse então: que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Ezequias disse: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? E eis o sinal da parte do Senhor para convencer-te de cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acaz. E o sol voltou 10 graus para trás. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Nós estamos diante de um profeta chamado Isaías. Isaías, ele está aproximadamente 760 e poucos anos antes de Cristo. Isaías é o profeta que foi estabelecido para tirar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Um povo de Israel que conhecemos bem a sua história, que é um povo que vira as costas para Deus, e todas as vezes que eles viravam as costas para Deus, Deus falava para eles se manter em linha, não ir para a direita e nem para a esquerda, mas o povo sempre virava as costas para Deus, e todas as vezes que isso acontecia, eles caíam em escravidão. Eles voltavam para as mãos dos assírios, ou até mesmo para os babilônicos, e nós sabemos bem o que aconteceria com eles. O povo era dizimado, as mulheres separadas dos filhos, os filhos separados dos pais. Eles dizimavam todas as famílias, matavam muita gente, e tudo isso porque o povo foi desobediente às leis de Deus. Então nós estamos diante de um profeta. Isaías, ele é um chamado profeta maior, não porque ele é um dos melhores profetas, mas por tempo de profecia. O seu livro contém 66 capítulos, um dos livros mais extensos que tem, de profecias mais extensas. E todas as vezes que nós olhamos Deus, olhar para um povo, olhar para o clamor de um povo que gemia e chorava, se arrependia, Deus sempre levantava pessoas como motivador da fé naquela época, trazendo esperança, trazendo a palavra de Deus, sendo a boca de Deus para eles. Nós vemos muito isso acontecer com Moisés, quando o povo, 400 anos no Egito, sendo escravo, Deus fala: Moisés, eu tenho observado e ouvi o clamor dos meus filhos. Então vai e retira eles do Egito. Acontece também com Ezequiel, acontece também com Jeremias, entre outros profetas. Sempre eles eram enviados ao povo, ao mesmo povo, à mesma descendência que olhava para Deus, murmurava contra Deus, tirava os olhos de Deus, e tirando os olhos de Deus, eles ficavam 70 a 80, quase 100 anos escravos novamente. Então nesse contexto também que Isaías está, é um contexto que o povo vive muito da idolatria. É um contexto que o povo também está sendo escravo. É um contexto também que o povo esqueceu das leis de Deus. Então Deus olha para Isaías, e nós vemos a vocação de Isaías nascer em capítulo 6, que quando ele olha o céu aberto, os anjos descem com uma brasa nas mãos e tocam os lábios de Isaías, fala assim: seus lábios estão purificados. Ou seja, era um homem de lábios impuros, não era um homem santo, mas sim era um profeta que Deus escolheu, via nele coragem, via nele capacidade, e Deus escolhe ele, purifica os seus lábios, e ele fala: Senhor, agora eu vou morrer. E ele ouve logo após uma voz dizer: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Quem irá por mim diante do povo?
Isaías se coloca e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então nós estamos diante de um profeta que tudo que Deus mandar ele disser, ele vai fazer. Que tudo que Deus mandar ele fazer, ele vai fazer. E que tudo que Deus mandar ele pregar, ele vai pregar. E nós sabemos muito bem que como é difícil trazer algumas pregações exortativas para um certo público. Como é difícil olhar na cara de um povo. Imagina você olhar para uma pessoa e falar: eis que diz o Senhor, você vai morrer hoje. Não é fácil para um profeta dizer isso. Não é fácil para um profeta como Isaías, tinha uma amizade com o rei Ezequias, dele chegar no rei Ezequias e falar: eis que diz o Senhor, você vai morrer e ainda você tem que colocar a sua casa em ordem. Então nós estamos diante de um profeta e também diante de um rei Ezequias. O rei Ezequias, ele desde novo sempre exercia a sua função como rei de Israel. E vale ressaltar que Ezequias, ele é um cara que chegou no povo sendo idólatra, chegou no povo adorando outros deuses. Ele limpa a casa de Israel, ele traz de novo os altares de Deus, quebra os altares antigos, traz de novo o povo à adoração a Deus, e ele consegue caminhar com o povo, seguindo sempre a Deus. E ele é um homem temente a Deus, um homem de coração limpo, um homem que não fez mal a nenhum. Mas só que Ezequias, ele se encontra no tempo que ele está contra o povo de Senaqueribe. Porque um pouco atrás nós vamos ver Ezequias escrevendo cartas e também recebendo cartas de fora. A carta que ele recebe do rei de Senaqueribe é o seguinte: olha, eu vou entrar aí, vou dizimar o seu povo, vou matar todo mundo, vou ganhar território, e eu ganhando território vou levar o povo escravo. Só que Ezequias não aceita isso acontecer. Ezequias se coloca na brecha por aquele povo, na brecha por aquele pessoal que ele tanto ama. Então ele, olhando aquela situação, olhando aquele caos, ele também escreve uma carta para Isaías. Isaías recebe essa carta, e Deus sempre falando: Ezequias, eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando do povo, a ponto de Deus em uma noite enviar um anjo e matar mais de 3.000 homens. Foi muita gente morta, e quando amanheceu, o exército de Senaqueribe estava todo morto por um anjo que Deus enviou. Então nós estamos diante de um profeta que tem que falar algo para um amigo, para Ezequias, que é um homem temente a Deus. Então Ezequias, ele está nesse momento de dor, de penúria, com medo, mas só que tem um tempo que ele está doente, e é uma úlcera, e essa úlcera não tinha cura na época. Então ele está quase morrendo, preocupado que não tinha ninguém para ficar no lugar dele. Ele ainda não tinha filhos, porque se ele ainda tem filhos, quando ele morrer, o filho é que herda o trono. Então ele não tem filho, está morrendo, e ainda Deus manda Isaías e até o rei Ezequias falar: você vai morrer, e coloca tudo em ordem. Mas só que Ezequias, ele é um homem tão temente a Deus, tão preocupado, zeloso com as coisas de Deus, que quando ele recebe essa profecia, ele não aceita. Ezequias, ele simplesmente não recebe e fica calado. Ezequias não recebe essa profecia e fica murmurando. Não, ele vai fazer aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6: entra no teu quarto, fecha a porta, que eu vou te revelar o secreto. Ezequias, quando recebe essa revelação de Deus, quando ele recebe isso que Isaías falando, ele vai para o canto da sua porta, do seu palácio. Ali tem uma parede, e naquela parede ele vai fazer uma simples oração a Deus, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade. E em seguida ele chorava abundantemente. Se é um de nós recebemos uma notícia dessa, como seria o nosso coração? De uma pessoa chegar e falar: você vai morrer, e ainda tem que arrumar toda a sua casa. Você vai morrer, tem que arrumar todo o seu casamento. Você vai morrer, ainda tem que arrumar toda a situação dos seus filhos. Será que nós realmente faríamos como Ezequias? Iria para aquele canto de casa, e todo mundo deve ter um canto de casa, um canto de oração. Ezequias, ele tinha essa parede que com certeza ele costumava orar nessa parede. Ele debruça sobre essa parede, ele não fala com homem nenhum, ele não fala com servo nenhum, mas ele vai falar com Deus, que é o único que pode salvar ele. Ele fala: Senhor, eu andei com lealdade, eu andei com o coração puro diante de vós. Tipo, ele quer dizer como assim: Senhor, o Senhor ainda não me deu filho, como é que eu vou morrer? Quem é que vai herdar o trono? Porque se o trono cai em mãos erradas, o povo novamente voltava para a idolatria.
O povo novamente esquecia do Senhor, até que mais para frente Ezequias vai ter um filho e o filho dele regaça o nome dele. O filho dele leva o povo todo à idolatria. Mas só que eu quero trazer vocês a essa situação, espiritualidade de Ezequias. Como é que anda a nossa vida de oração hoje? Diante da proposta que é feita em nossas vidas, diante do caos estabelecido em nossas vidas, diante de pessoas chegarem até a gente e falar: olha, não tem mais jeito, olha, já era, não tem como fazer mais nada para você, ou até mesmo para a sua família. Nós temos acolhido isso e ficado calado? Porque Isaías é a boca de Deus para Ezequias, e ele sabia realmente que Isaías não é um falso profeta. Ele sabe que Deus realmente ordenou a morte dele, sentenciou a morte dele, porém que Deus queria ver o que é a reação de Ezequias. Ezequias é um cara, um idoso, doente, preocupado demais com o povo, preocupado demais em continuar seguindo o povo, as leis de Deus. Mas só que Ezequias, uma hora, ele se esquece da espiritualidade dele, e aí que é um grande perigo, onde nós oramos pelas pessoas, preocupamos com as pessoas, oramos pelas vocações das pessoas, mas a nossa, nós vamos nos entregando, se empenhando na obra, se empenhando pela família, e quando nós assustarmos, nós estamos longe de Deus. Ezequias é este homem, temente a Deus, coração puro. Ele fala: Senhor, você não tem visto como eu tenho andado temente ao Senhor de todo o coração? Mas só que Ezequias esqueceu que aquele canto ele sempre orava, que aquele canto ele não voltava mais ali, que aquele cantinho, aquele quarto que ele sempre tinha costume de conversar com Deus, tinha tempo que não voltava ali. O que Deus faz? Isaías fala que ele vai morrer, porque assim ele vai me procurar de volta. Então Ezequias ele se encontra neste contexto: eu vou morrer, eu não aceito essa sentença de morte, não estou preparado. E ele vai orar com Deus, e era tudo que Deus queria. Ou seja, Deus tinha saudade da oração de Ezequias. Não é uma oração com muitas palavras, não é uma oração com palavras bonitas, mas é uma oração sincera, uma oração de corpo e alma. E será que nós encontramos hoje como o coração deste homem? Com lealdade, amando a Deus de todo o coração, segundo a vontade dele? Como é que está o nosso coração hoje diante de Deus? Como é que está o meu coração diante de Deus? Diante das palavras que eu professo, diante das mãos levantadas que eu oro a Deus, eu falo com Deus, e todo mundo nos acha uma pessoa muito espiritual, mas como é que eu estou no meu secreto com Deus? Eu tenho falado com Deus? Eu tenho contado os meus problemas para Deus? Eu tenho observado os mandamentos de Deus para andar como Ezequias andava, de todo o coração? Não é somente o corpo, mas sim de todo o coração, de toda a alma. Porque Ezequias, ele só consegue passar por este momento porque ele é um homem que estava sempre com Deus. Ele é um homem que, meio ao caos, que meio às guerras que ele travava, e ele travando a guerra, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que Deus guerreava pelo povo de Israel, a ponto do rei de Senaqueribe falar com ele e falar assim: Ezequias, esse Deus que você serve, ele não é palho para mim, ele não é palho para o meu rei. E Ezequias sempre falava: o Senhor é o rei do exército, só há um Deus nessa terra. Ezequias sabia quem ele adorava, Ezequias sabia quem ele amava. Então ele sabe que Deus está cuidando, que Deus está cuidando do povo. E agora Deus, ouvindo os gemidos, as lágrimas de Ezequias, o que Deus vai fazer? Novamente ele fala com Isaías já um certo ponto de longura. Isaías sempre andava, sempre viajava pregando a pé. E quando ele está no certo ponto, Deus olha para Isaías e fala: Isaías, volta lá de novo. Fala com ele que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Por que 15 anos de vida? Porque dando ele 15 anos de vida é o tempo certo para ele conseguir ter um filho. E o filho dele aos 15 anos de idade já pode reinar no lugar dele. Então Deus, ele ouviu os gemidos, as lágrimas de Ezequias, olhando tudo, o contexto todo horrível de dor, de lágrimas. E Deus, nós sabemos que não é um homem que promete, não cumpre. Deus cumpre. Se Deus falou que vai morrer, ele vai morrer. Mas pelas lágrimas, pela sinceridade do seu coração, Deus revoga a sentença de morte sobre a vida daquele homem, pela oração que ele fez. Não por muitas palavras. Essa oração aqui não tem 30 segundos. Muitas vezes nós nos preocupamos em ter uma vida de oração bonita. Nós preocupamos o quê? Eu vou parar para orar?
e vou começar a falar: Senhor e meu Deus, o Senhor é maravilhoso, e começa a colocar palavras bonitas. Mas só que Deus conhece o coração de todo mundo. Deus conhece o nosso coração, como é que anda. O que adianta eu fazer uma oração da boca para fora, sendo que não é o que eu queria falar com Deus? Se normalmente quando eu vou orar, o que eu falo com Deus é só reclamar. Normalmente quando eu vou orar, não vai sair palavras, vai sair lágrimas, vai sair gemidos também, uma forma de oração. Será que a nossa vida de oração está sendo sincera com Deus? Você pode acordar na madrugada, pode rezar o rosário, pode fazer a quarentena de São Miguel, que está em alta agora, mas se a sua oração não for sincera, não for uma entrega sincera de corpo e alma, e Deus não olhar o seu coração, que Ele realmente está sedento por Ele, quer se entregar a Ele, não vai adiantar. São simplesmente palavras. São simplesmente palavras lançadas ao vento. Então Deus, Ele nos proporciona o que? Uma vida de oração mais simples o possível. Porque você pode ajoelhar ali, pegar o seu terço e rezar o terço. Se a gente soubesse o tanto que o terço é poderoso, o tanto que o rosário é poderoso, nós não faríamos outra oração. Porque o rosário, ele tem a capacidade de salvar almas. O rosário, ele tem a capacidade de trazer um avivamento para a nossa geração. O rosário, ele tem uma capacidade imensa de curar e libertar pessoas da nossa vida, pessoas da nossa família. Só que nós pensamos o que é uma oração que repete muito em apenas Pai Nosso e Ave Maria. Não, eu quero algo mais estrondoso, algo mais bonito, um clamor mais alto. Não, Deus quer o seu coração sincero com Ele. É você falar: Senhor, eu estou passando por isso aqui, eu sou assim, eu quero mudar, eu quero ser transformada, eu quero sair dessa vida, eu quero parar de sair dessa penúria. Deus procura isso da gente, mas nós não estamos sendo sinceros com Deus. Olha você ver como que uma oração sincera faz. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos: vai dizer a Ezequias: vi tuas lágrimas, prolongarei tua vida por 15 anos, eu te livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria, protegerei esta cidade. Isaías disse então que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera. Ou seja, Deus cura Ezequias, prolonga a sua vida, mas mesmo assim Ezequias vai pedir uma prova a Deus, porque ele quer saber se ele realmente vai cuidar do povo, se ele realmente vai cuidar daquela cidade que eles estão, se realmente aquilo vai acontecer. Porque até então, mesmo que a vida de oração que Ezequias tem, mesmo reinando há muitos tempos, desde pequeno, mesmo tem visto Deus trabalhar, agir na vida dele, mas ele ainda quer uma outra resposta de Deus. Ele ainda necessita de uma amostra de Deus. Muitas vezes somos assim também. Olhamos para o caos estabelecido da nossa vida, olhamos o nosso interior, olhamos também dentro das nossas casas, olhamos o mundo como está hoje, e Deus falando: eu vou curar, eu vou libertar, eu vou salvar. Tá, Senhor, mas que prova que eu vou ter disso? Ezequias é tão sincero que ele coloca Deus à prova. Praticamente isso que ele está fazendo. Quem somos nós para colocar Deus à prova? Mas é a sinceridade no coração dele, é a sinceridade contida no coração dele. E ele fala, Ezequias diz: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? Eis o sinal da parte do Senhor para convencer-te que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acaz. E o sol voltou 10 graus para trás. Olha que loucura que Deus faz. O sol solar do rei Acaz, ele é um relógio, não digital como nós temos hoje, pois nós estamos falando de coisas 1000 anos atrás. É o que? É no templo de Acaz, tem algumas escadas, e logo lá em cima tem um sol solar. Todo mundo já viu um sol solar? Ele é de 180 graus, é como se fosse uma meia-lua. Aqui é uma meia-lua, no meio dele tem como um pino. E ali quando o sol bate, ali ele vai estabelecendo o horário que eles olhavam. 10 graus, tantos graus, e cada 10 graus é equivalente a 1 hora. Então Ezequias olha para esse relógio
e Deus está falando: olha para o relógio, que eu vou te dar a prova. Ele olhando para o relógio, que está adiantado 1 hora, 10 graus, e o que Deus vai fazer? A terra está girando em um movimento, Deus faz isso aqui, ó, volta a terra e bota para girar de novo. Os cientistas falam que se a terra chegar a parar, nós morreremos. Se a terra chegar a parar, já era a terra, explode, acaba todo mundo. Isso a ciência explica muito bem. Então, quando Deus ele faz isso, por causa da sinceridade de um homem, para colocar um homem à prova, para mostrar para ele que ele é Deus, ele gira a terra e volta a terra 1 grau e gira de novo para continuar na rotação normal. Ou seja, Ezequias olha o relógio atrasando 1 hora. Tudo isso por causa da sinceridade de uma oração de um homem. Deus ele é capaz de parar o sol, como ele fez com Josué. Josué, em meio às batalhas, em meio às guerras, Josué olha para o Senhor, vai escurecer, nós não vamos conseguir vencer. Deus para a terra também. O sol fica de um dia para o outro, ali até eles vencerem a guerra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus do impossível que nós servimos. Um Deus que, se falar que vai cumprir, ele vai cumprir. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 a 10 anos, mas a promessa vai ser cumprida. Mas para a promessa ser cumprida, para as coisas serem estabelecidas na nossa vida, nós temos que priorizar a nossa vida de oração, como o rei Ezequias fez. Uma oração sincera com Deus, uma oração que, ao olhar tudo que está acontecendo com nós, é olhar para Deus e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso, eu creio que isso vai acontecer, mas me ajuda, eu não consigo. Deus espera isso da gente. Muitos de nós queremos dar muito de forte, né? Ezequias, ele queria ser forte, mostrando para o povo que a liderança dele era firme, realmente era firme. É um cara que não tinha medo da guerra, mas a sua espiritualidade estava acabando, junto com a sua saúde. E como é que anda a nossa vida de oração? Nós temos sido sinceros com Deus? Nós temos aberto realmente o coração para Deus? Nós temos realmente querendo viver as coisas que Deus tem para nos mostrar? Muitas vezes a nossa vida fica estagnada por culpa nossa mesmo, porque hoje nós avançamos na vida espiritual, mas por causa de algo lá fora, ou por causa que o pecado nos chama, nós regredimos. Nós regredimos por pouca coisa. Nós regredimos porque está difícil, está dura a luta, e a vida com o Senhor é assim mesmo, é duro, é cruz. Vai doer, vai machucar, as lágrimas vão correr, mas isso só vai acabar quando João, ele tem uma visão em João, Apocalipse 21. Eis que vejo o céu aberto, onde não haverá dor, nem lágrimas, nem gemidos, nada. Mas para chegar nesse intuito, para chegar nesse paraíso, teremos que passar pelo vale aqui na terra. E nós vemos pessoas hoje que procuram a Deus, achando que Deus é como aquele lá da lâmpada mágica, né, do Aladim, que acha que a Bíblia é uma lâmpada mágica, esfrega a Bíblia, vai sair um gênio e vai falar: faz 3 pedidos. Não, Deus vai mandar você fazer 30, 50 pedidos, e vai realizar. Mas para ele realizar, nós temos que caminhar uma vida reta com Deus, uma vida segura com Deus, abandonando realmente o pecado, os nossos vícios, as nossas transgressões, aquilo que magoa a Deus. Tudo que eu vou fazer, será que vai machucar o coração de Deus? Será que vou machucar o coração de Jesus Cristo que eu estou fazendo isso? Porque todo pecado que nós voltamos para Ele, nós crucificamos a Cristo de novo. Nós crucificamos. Nós somos como os algozes ali, machucando, desferindo pancadas no corpo de Jesus, todas as vezes que voltamos para o pecado. Nós olhamos isso bem vivo na Sagrada Escritura, o povo de Israel. Deus vai falar que o povo de Israel é a menina dos seus olhos, mas mesmo sendo a menina dos seus olhos, Deus fala na carta de Hebreus: a causa um pai, amando o seu filho, vendo ele errar, não vai corrigir? Vai corrigir. Deus vai corrigir, para que Ele possa salvar a alma de vocês, para que possa nos salvar, para que possa nos educar, nos modificar, nos transformar. Vocês já pensaram, vocês que estão aqui, nesse processo que não é fácil, que eu sei, eu já passei muito processo de alcoolismo, de droga, até hoje eu luto. Vocês já pensaram o que as pessoas lá fora falam de vocês aqui? Vocês já pensaram o que elas estão falando neste momento? Não vai conseguir? Vai voltar para a vida de antes? Vai ser a mesma coisa? Vocês já pensaram que isso pode acontecer?
Mas isso só vai bastar a vocês, porque Deus, Ele olha cada uma de vocês, Ele quer colocar vocês na linha reta, Ele quer usar cada uma de vocês para ser profetisa, para ser intercessora, cantores. Alguma coisa Deus pretende com vocês aqui. Aqui é como se fosse, eu falei da última vez que eu vim aqui, como se fosse o útero de Nossa Senhora. Vocês estão sendo gerados. Deus está modificando, Deus está transformando. Mas tem uma hora da nossa vida que, se a gente não tomar realmente uma escolha de querer realmente mudar, de querer sair daqui transformadas, isso não vai acontecer. Deus, Ele nos dá essa liberdade de escolha. Deus, Ele vai até um ponto. O restante é você que vai se doando. O restante é você que vai se dando. Se hoje você não lê a Bíblia, começa a ler. Não reza o texto, começa a rezar. Não tem uma vida de oração muito constante, começa a ter uma vida de oração constante. É só assim que venceremos os vícios. É só assim que lutaremos contra o mundo lá fora. Eu tenho certeza que, se vocês deixarem Deus conduzir vocês na oração sincera que vocês têm de coração, tenho certeza que Deus vai transformar e modificar vocês, a ponto de vocês saírem lá fora e as pessoas falarem: mas não é ela que vivia nessa vida, que vivia dessa forma? Mas como isso aconteceu? É Deus. Nós precisamos ser testemunha viva lá fora. Nós precisamos ser testemunhas de Deus lá na rua, porque tem pessoas lá precisando de ajuda, precisando de cada um de vocês. Mas só que Deus, Ele quer transformar vocês, modificar vocês, para que vocês possam ter força e ir lá fora buscar cada uma delas. Mas para isso acontecer, vida de oração. Sem a vida de oração a gente não progride. Sem um momento com Deus a gente não progride. Sem buscar os sacramentos da igreja a gente não progride. Sem a Eucaristia não progride. Sem confissão, muito menos. Busquem sempre os sacramentos. Busquem sempre a renúncia dos pecados. Busquem sempre olhar para a cruz e falar como São Paulo falava: eu prego meu pecado todo na cruz. Eu preguei o mundo na cruz, porque eu não quero mais pecar. Que nós possamos olhar a partir de hoje essa forma de buscar a Deus intensamente, verdadeiramente, de coração contrito. Não estou com vontade de rezar, mas reza andando, reza trabalhando, reza lavando vasilha, não importa, mas reza. Buscamos a Deus com todo o coração. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos estar fazendo um momento de oração enquanto os ministros vão cantando. E nesse momento de oração é um momento oportuno para você se entregar a Deus. Para vocês, realmente, se vocês hoje ainda não aceitaram a Jesus, se vocês hoje ainda têm a dificuldade de viver o que Jesus está pedindo, talvez seja pesado demais, talvez o mundo lá fora é mais atrativo, eu convido vocês hoje a aceitar verdadeiramente a Cristo, a aceitar mesmo de corpo e alma. Deus, Ele não está preocupado com o que nós fizemos ontem ou o que fizemos hoje. Ele está preocupado com daqui da frente, daqui, os seus passos daqui para frente, como é que vai ser. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos aqui à toa, vocês não estão aqui à toa. Isso tudo é um processo. Isso tudo é um processo que devemos passar para reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa face, o nosso interior. Mas para isso ser reconstruído, nós precisamos demolir tudo aquilo que há de ruim em nós, todo o pecado. Eu falo para vocês que o vício, ele nunca vai sair. Tem 4 anos que eu estou lutando contra o vício das drogas, prostituição, da bebedeira. Todo dia, amanhã eu acordo, eu falo: o que me converteu? No outro dia a mesma coisa. É todo dia. Isso não vai acabar, infelizmente. Mas isso nos mostra como nós precisamos de Deus. E reconhecemos os nossos erros, os nossos atos. É isso que Deus quer, que reconhecemos as nossas fraquezas, e diante das nossas fraquezas, como diz São Paulo, é que eu me sinto forte, é que eu preciso mais de Jesus, é que eu preciso mais de estar apoiado na cruz de Cristo, apoiado, observando as chagas dele, que foi para mim e para vocês. E ele não morreu naquela cruz à toa, ele morreu naquela cruz para que tenhamos vida e vida em abundância. Talvez nós olhamos a nossa situação e falamos: mas é impossível acontecer, é impossível, eu olho para dentro de mim, é impossível ser restaurado. Não, Deus parou a terra, Deus girou a terra, voltou um grau, voltou uma hora,
atrasou 1 hora. No tempo de Josué a mesma coisa, ele parou a terra. Ou seja, a terra está nas palmas das suas mãos. As nossas vidas estão nas palmas das mãos de Jesus e de Deus. E nós temos que crer nisso, que para Deus nada é impossível, como diz Lucas capítulo 1, 38. Para Deus nada é impossível, nada. É nós que colocamos obstáculos, é nós que colocamos barreiras. E diante dessas barreiras que nós estamos colocando, eu convido a vocês a quebrar essas barreiras hoje. A quebrar. Se você tem dificuldade de orar parado, igual eu tenho muito, vai lavando vasilha, vai orando: Senhor, obrigado por tudo. Vai varrendo o chão. São Bento fala que orar e trabalhar ao mesmo tempo. A vida de oração é isso, é você estar conectado com Deus 24 horas. Não é só um momento. Claro que temos que ter um momento sim para Deus, sentar e ouvir Deus, mas a maioria da parte do dia nós temos que estar em oração. Porque em 1 Pedro capítulo 5 fala que Satanás é como um leão, está ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Ou seja, ele só espera uma brecha sua, um olhar seu, uma murmuração sua, para que ele possa entrar no seu coração. É só isso que ele precisa. Então, se você estiver conectado com Deus 24 horas, varrendo, lavando, tomando banho, eu não sei, fazendo, mas sempre em oração, ele não vai achar brecha. E hoje nós temos que quebrar essa barreira, para que Deus possa construir nele o nosso muro, o muro espiritual contra o mal, para que nós possamos ganhar hoje as armaduras, o escudo, o capacete da salvação. Nós precisamos demolir aquilo que há de ruim em nós. E todos os dias nós temos um tijolo para tirar desse muro. Todos os dias nós temos que meter o pé nesse muro, para derrubar, para lançar sobre o chão. Porque Deus não fez a gente simplesmente para sofrer, para ser escravo do pecado. Deus não fez nenhuma de vocês para ser escravo do mundo, não. Deus fez vocês filhas amadas de Deus, amadas. E para nós reconhecermos esse amor, temos que estar em oração. Vamos fechando os seus olhos e vai se entregando a Deus com as suas palavras, do seu jeito. Se você quiser estender os braços, estende, mas não deixe essa graça passar, não. Fala com Ele para demolir essa barreira que há em você ainda. Se você até hoje teve uma barreira com Jesus, se você ainda teve uma barreira de ter uma vida de oração com Deus, peça para Ele tirar. Fala com Ele que você está disposto a quebrar essa barreira hoje, está disposto a demolir essa barreira hoje, para que Deus possa fortificar você com o muro espiritual dele.
vai orando da sua forma com Deus. Vai falando com Deus que os teus passos a partir de hoje são deles, que os teus olhares a partir de hoje são deles, que o teu corpo a partir de hoje é dele. Consagra toda a sua mente, todo o seu ser a Deus neste momento. Consagra tudo a Deus neste momento. Fala com Ele: Senhor, eu quero ser todo teu hoje. Eu quero ser todo seu de todo o coração. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Fiel aos propósitos. Recebe tudo aquilo, Senhor, que é meu. Convida também Nossa Senhora para pegar na tua mão. Convida a Virgem Santíssima. Fala com ela: Mãe, eu me consagro a Ti. Eu consagro toda a minha vida em Ti, Mãe, para que eu possa ser mais de Cristo, para que eu possa ser mais de Jesus. Vai se consagrando neste momento a Deus. Se consagra. Fala com Ele: Senhor, eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti por meio de Nossa Senhora, para que possamos ter a humildade dela, a obediência que ela teve. Vai se consagrando a Deus. Nós te pedimos, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, toca na nossa vontade. Toca na nossa vontade. São João da Cruz, Senhor, ele nos ensina que as nossas vontades nos traem, as nossas vontades nos levam à perdição. Então, Senhor, nós consagramos a Ti agora pelas mãos de Nossa Senhora as nossas vontades. Às vezes as nossas vontades, elas nos levam a dar passos que não são da vontade de Deus. As nossas vontades nos fazem dar passos contrários em direção ao Senhor. Mas nós pedimos a Nossa Senhora que trabalhe as nossas vontades, que Nossa Senhora nos ensine a fazer simplesmente a vontade do Senhor, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos santas. A vontade de Deus é que sejamos livres, curadas para amar, curadas. Então, Senhor, vem por intercessão de Nossa Senhora e toca em cada um de nós. Conduz os nossos passos. Estenda seus braços lá em cima, como alguém pedindo socorro a Deus. E vamos cantar esse refrão novamente, mas com fervor. Aquele que conhece, canta junto. Aquele que não conhece, vai orando. E vai se entregando ao Espírito Santo nesse finalzinho de noite. Vai falando com Ele: os meus passos são Teus, Senhor. Toda a minha mente, Senhor, é Tua. Todo o meu corpo, Pai. Vai se consagrando todo o seu ser ao Espírito Santo, ao nosso Senhor, à Nossa Senhora. Porque hoje você quer ser tomado por Ele. Hoje você quer ser totalmente de Deus. Se até hoje você não teve uma experiência com o Senhor, eu te convido a ter nesse momento a essa entrega. Não se preocupe com quem está do seu lado, mas se entregue, se abandone em Deus. Como a criança precisa do seu pai para andar, como a criança precisa da sua mãe para andar, se abandona neste momento em Deus e em Nossa Senhora como um ato de socorro. Estenda suas mãos e canta esse refrão de novo. Seus passos são teus, meu próximo segundo é teu. Se não for assim, não me deixe. tome as mãos para Ti. Tome as mãos para Ti. Feche os olhos e confio em Ti. Feche os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Seus passos são teus. Meu próximo minuto é Teu. Meu próximo